Se você caiu nesse vídeo, eu tenho certeza que a sua casa, mesmo estando organizada, parece uma bagunça. E se você tá aqui, fica tranquilo ou tranquila, que eu vou te ensinar quais são os 5 maiores erros na hora de decorar que estão destruindo o seu espaço. Eu sou a Júlia, eu sou arquiteta, e aqui no meu canal você encontra tudo relacionado à arquitetura, à filosofia, à vida e mais um monte de coisa. Então já aproveita, comenta, curte, se inscreve, compartilha, faz o que você sentir confortável e vem comigo, que os 5 erros que eu vou te falar, depois desse vídeo você não vai mais repetir. Dica número 1. Entenda o fluxo natural do seu espaço. Ju, o que é fluxo? É o caminho natural que as pessoas fazem dentro da sua casa. É o corredor que todo mundo passa, é aquele espaço entre o aparador e o sofá que todo mundo passa, é o espacinho que fica atrás das cadeiras na sua sala de jantar, que você vai passar para poder se sentar e utilizar esse espaço. Isso é fluxo. Então, antes de você querer mexer alguma coisa dentro do teu ambiente, por favor, entenda a passagem dele, o fluxo dele. Isso vai te ajudar muito. E por que é importante falar do fluxo? Porque quando você posiciona mal um objeto ou um móvel, você vai atrapalhar a usabilidade daquele local. Você vai atrapalhar todo o fluxo do seu espaço, entendeu? Agora, como não errar na hora de montar esse fluxo, compor o teu espaço com esses móveis? Observa, por onde você entra e por onde você sai. Importantíssimo. Simples, porém importantíssimo. Quando você perceber onde você entra e onde você sai de cada ambiente desses que você usa, tente não colocar móveis que bloqueiem essa passagem. Eu sei que parece óbvio, mas é um erro muito comum e o óbvio também precisa ser dito. Deixa, no mínimo, 60 centímetros de espaço livre entre a entrada, a saída. Se você quer posicionar um móvel bem centralizado no teu espaço, tipo um hall de entrada. Digamos que você tem um hall de entrada de 2 metros por 2 metros. E você quer posicionar um puff de 90 centímetros nesse hall. Posiciona ele a 60 centímetros no mínimo da sua entrada e tenta ter um afastamento interessante aí das demais paredes dele. Se esse puff não for ficar centralizado, encosta ele em uma parede cega. O que é uma parede cega, Ju? Parede cega é aquela parede lisa, que não tem absolutamente nenhuma abertura. Não tem janela, não tem porta, não tem vão, não tem tela pendurada, não tem decoração, não tem nada. É uma parede cega. Então encosta esse puff nessa parede, decora ela com uma tela, coloca um macramê pendente, ilumina esse lugar. E aí você me fala a diferença que faz ter um bom fluxo e uma boa decoração na tua casa. Segundo ponto, e muito importante, defina a função do seu espaço antes de você querer mexer nele. Um erro muito comum é misturar as funções dos espaços sem a necessidade disso. Não tem necessidade, por exemplo, de você ter uma máquina de lavar no teu banheiro. Você entendeu? Ai, Ju, mas tem tudo a ver. A área molhada com a área molhada, eu tiro a roupa suja e coloco lá. Você já ouviu falar em tulha? Coloca uma tulha no seu banheiro, vai manter organizado, remove o saco dessa tulha e leva para a lavanderia, leva para a área de serviço, pede para sua housekeeper levar, mas por favor, não atrapalhe a usabilidade do seu espaço misturando funções. Vai dar certo por no máximo 1 ano, depois vai começar a te incomodar, você vai ligar para o seu arquiteto, para o seu arquiteto que fez essa cagada e falar, querido, conserte isso aqui para mim, e reformar uma casa que já está pronta, com você morando dentro, mesmo que seja só um banheiro, eu não recomendo. Mas se você quiser testar, fica à vontade. Agora, se você tem um espaço integrado e você quer misturar algumas funções, aí tem uma possibilidade muito mais interessante. Você consegue delimitar esse espaço, claro, através de móveis. Mas o mais importante é o teto e o chão. No chão, a gente consegue estar utilizando tapetes. Tapetes amorfos, ovalados, quadrados. O tapete, ele consegue trazer essa atmosfera de lugar. Em cima do tapete, instintivamente, nós nos sentimos em um ambiente por si só. Então, o tapete já é um
ótimo aliado na hora de você delimitar o teu espaço que é integrado e definir uma função para ele. E o teto? Onde que entra o teto nisso? Iluminação. A iluminação é um tema bem complicadinho de falar em um vídeo, acho que eu vou fazer um vídeo somente para falar de iluminação com vocês, mas é muito interessante a iluminação. Por exemplo, se você tem uma sala de estar ou um living integrada a uma sala de jantar, quando você estiver na sua sala de jantar e você quiser criar uma atmosfera mais intimista para ela, tenha um pendente estilo spot, só para facilitar o entendimento aqui, bem posicionado em cima dessa mesa, onde o facho de iluminação dele, o feixe de luz, facho de luz, se posicione certinho e ilumine em cima da sua mesa e um pouquinho das cadeiras. Assim você vai ter uma atmosfera super intimista na sua sala de jantar, um ambiente muito bem delimitado, somente utilizando o teto. Viu como é fácil? Outra coisa incrível e a nossa terceira dica é decoração. Ponto focal e caminho visual. Vocês já ouviram falar nisso? Por exemplo, aqui atrás de mim eu tenho um ponto focal, a tela. E eu também tenho um caminho visual. Você olha a tela, aí você olha os livros, aí você olha o outro livro e aí você olha a planta. Isso é um caminho visual. Eu gosto de falar que é o caminho dos olhos. Um ponto focal, ele pode ser definido não somente por uma tela, como é o caso daqui. Pode ser definido por uma vela, por exemplo. Eu vou acender isso aqui. Eu vou mostrar. Viu? Eu duvido que agora o primeiro lugar que você está olhando é a tela. É a vela, né? Eu sei que é a vela. É para isso que serve um ponto focal. Você consegue ter literalmente um foco no teu espaço e a partir desse foco você consegue deixar toda a proximidade dele mais clean ou amena. No meu caso, eu sou um pouquinho mais maximalista, então deixar mais clean talvez não seja a minha praia. Para mim, para você pode ser que seja. Outras formas de você criar pontos focais. Vamos usar um corredor, que é um lugar de passagem, por exemplo. Você pode, durante o seu espaço de corredor, ter algumas telas posicionadas ao seu lado direito e alguns espelhos ao seu lado esquerdo. E quando eu falo espelhos no corredor, eu digo espelho do chão ao teto. Panorâmico mesmo, até mesmo para ampliar esse seu espaço. E se ele for um corredor mais fino que 90 centímetros, é altamente recomendado que você passe essa impressão de espaço ampliado. Com o uso de espelhos fica muito fácil e prático. Mas enfim, lembra que do lado direito eu falei que é interessante a gente ter algumas telas? Imagina que você tenha um quadro centralizado nessa parede do lado direito. E você tenha um spot direcionando iluminação para esse quadro. Pronto, você tem um ponto focal. E você tem um espaço com uma atmosfera linda. Eu fico encantada quando eu vejo isso. Uma tela com um ponto de iluminação direcionado a ela. Uma valorização muito grande de arte que a gente tem quando faz isso. Nossa última dica, que eu me perdi, deve ser a quinta dica ou é a quarta dica? Comenta aqui, é a quinta dica ou é a quarta dica? É para você aproveitar a verticalidade do seu espaço. A gente sabe que hoje em dia a planta mais comum que a gente tem é apartamento estúdio, de 28 metros quadrados, 32 metros quadrados, ou apartamentos mais integrados com um quarto suíte de até 52 metros quadrados. Quando a gente convive em um espaço pequeno ou simplesmente habita nesse espaço pequeno, é interessante que a gente saiba aproveitar a verticalidade que ele nos oferece. E que a gente traga alguns elementos visuais, até mesmo para aumentar a sensação de amplitude desse espaço. As paredes estão aí, não é só para a gente pendurar coisa, é para a gente usar a altura delas. Você pode utilizar algumas prateleiras, alguns nichos, você pode utilizar papel de parede com prateleira para delimitar um espaço visual, um caminho dos olhos, vai. Estantes altas também é uma coisa muito bacana. E claro, plantas. Gente, abusem de plantas.
Tenham plantas na casa de vocês. É incrível, faz uma diferença absurda. Só não faça um jardim vertical dentro da sua casa. Não faz isso com você. Toda vez que eu entro em algum lugar e tem um jardim vertical, principalmente quando é uma clínica de estética, parece que eu piso no lugar e eu escuto cafona! Tem tanta coisa boa que dá pra você fazer que não envolve um jardim vertical. E agora a gente chegou ao fim dessa sessão maravilhosa de como evitar erros, como deixar a sua casa mais organizada com menos manutenção possível, como dar mais personalidade para o teu espaço. Estou muito feliz, gostei muito de estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que seja recíproco, que vocês também tenham gostado. Só para lembrar, eu sou a Júlia, sou arquiteta. Se você gostou do canal, já se inscreve, comenta, curte, compartilha. Vai me ajudar muito. Vejo vocês no próximo vídeo.